Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Então vamos conversar sobre espiritualidade mais uma vez, né? Mais uma videoaula, né? Da Casa de Amparo Guerreiros da Luz. E hoje a gente vai falar de um tema que todo médium, todo aspirante a trabalhador, né? Vamos falar sobre trabalhador, mas assim, o que motiva, né? Eu acho que tudo que a gente faz, ela não pode ser feita no automático, ela precisa ter puxa, comecei a aula já me enrolando. Uma motivação. Saiu. Uma motivação. Quase que eu falei uma modificação, mas também trabalhando espiritualmente tu vai ter uma modificação também. O bom é que sai errado, sai bem humano, sabe? Não fica aquela coisa, então sou perfeito, não posso errar, não tem nada disso. Então assim, a gente vai falar sobre trabalho físico, trabalho espiritual, né? Mas a gente vai, tanto é que vai ser o título dessa videoaula, que é assim, ó, não avançar é não evoluir, tá? Você que está me assistindo aí, tá? Se eu te perguntar para você fazer uma reflexão sobre essa frase, não avançar é não evoluir. Eu vou pedir para você assim, ó, sem preguiça, não, deixa que o Duda fala, não, tenta você um pouquinho. O que quer dizer essa frase? Que é uma frase espiritual, de um peso muito grande espiritualmente, que é uma frase que me acompanha por toda a minha vida. O que seria para você não avançar é não evoluir? Enquanto eu amarro meu tênis que desamarrou aqui, você pensa aí, tá? Pensou? Vamos lá, vamos pensar, tá? E lembrando que você não tem que acreditar em tudo que eu tô falando, você tem que buscar as suas respostas, as suas experiências, né? A gente não deve se prender, eu sempre falo isso, a gente não deve se prender a mestres, professores, gurus. Existe um mestre só que a gente tem que seguir, que é o mestre interior, tá? Não avançar é ficar parado. Não dar um passo à frente é ficar parado. Ficar sentado é ficar parado. A vida, o universo, a espiritualidade é movimento, é ação. Por isso que se fala tanto de karma. É a coisa mais errada que eu ouço as pessoas falar, que chega a doer, mas a gente tem que respeitar, porque cada um tá num processo evolutivo. Aí eu tô pagando meus karmas, eu tô pagando o que eu fiz de errado. Não, cara, não. Primeiro, eu gosto muito da etimologia, sempre vou falar isso, que é o sentido das palavras. Karma vem do sânscrito, que significa ação. Então, quando tu estiver passando por um karma, não é que tu esteja pagando. Se karma é ação, toda ação tem uma reação. Então, a pessoa que tem o entendimento, uma pessoa que não está parada, que está avançando nos estudos espirituais. Eu tenho feito os vídeos muito curtos, tá? Uma vez eu fazia vídeos de 1 hora, 40 minutos, as pessoas, eu não tenho paciência, então tá, vamos fazer mais curtos, né? Então o que acontece, assim, cara, quando tu começa a avançar nos estudos, no aprendizado, tu entende que karma nada mais é uma reação de uma ação que tu fez. E uma das coisas que a gente precisa entender, que é o tema de hoje, não avançar é não evoluir. Cara, o nosso maior propósito reencarnatório aqui é evoluir, cara, evolução. Eu que trabalho com pessoas, eu sou terapeuta, trabalho no centro espírita, faço atendimento fraterno. Eu percebo assim, cara, como é importante a gente evoluir, se melhorar, entende? Só que para isso é muito difícil, porque o que acontece assim, ó, primeiro de tudo tu vai ter que olhar pro teu lado negro, né? Que todos nós temos, né? E entender que muitos de nós, né, como diz, não cair no lado negro da força, né? E tem pessoas que veem que o lado negro é muito forte e elas, não, quer saber uma coisa? Não vou lutar contra isso, eu me entrego ao lado negro da força. E a gente tem que buscar o nosso lado de luz, que é muito maior que isso. Esse lado negro todo mundo tem, o universo, o equilíbrio é entre
o lado negro, o lado de luz, né? Então o que acontece assim? A gente precisa entender o seguinte, tá? A gente não pode parar de evoluir. Todos os dias a gente precisa ler algo que nos faça com que nós aprendamos algo, que a gente evolua, que a gente assista vídeos. Tem vídeos muito bons na internet de muitos caras fazendo vídeos incríveis, entende? Aprender alguma coisinha sobre espiritualidade, mas assim, ó, aí que tá o grande segredo. Gente, teoria, se fosse pra gente evoluir com teoria, a gente ficava lá em cima. Se fosse só para ouvir palestra, assistir vídeo, ler livro, a gente ficava lá em cima. A gente desceu para o plano físico para praticar. Para praticar, não adianta tu ler um livro. Olha esse livro aqui, ó. Eu sei tudo, eu domino. Como é que tu sabe que tu domina, cara? Tu precisa praticar na tua vida. Tu precisa praticar na tua vida. Se não, eu sempre vou dizer assim, ó. Conhecimento que não é praticado é lixo mental. Porra, Duda, lixo mental, como assim? Tu tem isso? Tá aqui na minha cabeça, tá aí, quando é que tu usa ele? Não, porque se alguém me perguntar, eu vou explicar pra pessoa. Mas tá, mas tu praticou? Tu praticou esse conhecimento, ele funciona? Ah, eu nunca pensei, cara. Então o que acontece, assim, ó? Ação. A gente não pode ficar parado, a gente precisa evoluir em todos os sentidos. A vida física, ela é muito importante. Por exemplo, agora eu tô de boa. Falei, vamos gravar aula, vamos fazer alguma coisa. E eu sempre vou dizer, no meu vídeo, se eu conseguir ajudar uma pessoa, pra mim já tá valendo. Não quero saber de likes, curta o canal, divulgue. Não, cara, não precisa, entende? Eu só quero poder ajudar alguém através de vídeo, já que eu consigo ajudar, graças a Deus, na terapia. E no Centro Casa de Amparo, por que não difundir isso em vídeos também, né? Então a gente precisa entender o seguinte, assim, ó, não avançar é não evoluir, tá? Tudo é de onde é que tu tirou essa frase? Do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu achei incrível essa frase e eu trago comigo. Vamos analisar isso. Não avançar é não evoluir. Todo ser humano que reencarna nesse mundo, ele tem que trabalhar. Raras exceções. Tu precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar tuas contas, para viver, para morar, tua luz, tua água, tua internet, pagar a escola dos filhos. Isso aí. Cara, eu acho que tá correto a gente ter que trabalhar, tá? Até porque se tu parar pra pensar o corpo físico, né, se ele ficar parado, começa a dar problema. Ele precisa de movimentação, tanto é que é comprovado cientificamente que os exercícios fazem muito bem pro corpo físico, né? Então o que acontece? A pessoa tem que movimentar, ela não pode ficar parada, senão ela vai ter muito problema. Só que o que acontece que a gente precisa analisar nesse processo? Eu sempre faço algo visando um retorno. Ó, eu vou trabalhar, não gosto de trabalhar, mas eu vou trabalhar porque eu tenho que pagar minhas contas, eu não trabalhava. Agora, avançar, evoluir como pessoa, se trabalhar espiritualmente. Ah, mas eu não ganho nada com isso. Será que a gente não ganha nada com isso? Se a gente se tornar uma pessoa melhor, será que a gente não está ganhando nada com isso? Ah, mas eu não ganho reconhecimento. Cara, trabalhar espiritualmente é um trabalho muito solitário e muitas vezes as pessoas só vão te criticar. E como eu falei no outro vídeo, as pessoas querem te criticar, querem que dê errado, porque eu não faço isso porque, ó, deu errado, eu já sabia que ia dar errado. Então as pessoas vão ter o argumento para dizer por que elas não fazem. Então a gente precisa entender assim, ó, assim como a gente trabalha no físico para ganhar o nosso dinheiro, a gente precisa também trabalhar espiritualmente e se trabalhar. Eu sempre falo isso. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu me amar, eu vou amar as pessoas. Quanto mais eu me perdoar, eu vou perdoar as pessoas. Quanto mais eu me trabalhar internamente, eu vou trabalhar espiritualmente. Então a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa avançar nos estudos espirituais. Você que está me assistindo aí, você está parado, você está estagnado, e aí, você assiste o vídeo aqui e pronto, e é isso. O quanto você está colocando isso na sua vida? E o avançar passa pela caridade.
Uma caridade assim que ela precisa ser desempenhada por todos nós. Fora da caridade não há salvação. Eu acho essa frase incrível e ela anda comigo o tempo todo. Ou seja, a gente começar a ajudar as pessoas. É aquela coisa assim que eu sempre vou dizer, cara. É tipo, eu trato pessoas que são depressivas, são ansiosas e suicidas, tá? Ah, minha vida é uma bosta, minha vida é uma merda, ela não adianta pra nada. Eu não quero essa minha vida. E eu sempre falo o exemplo do prato de comida. Você tem um prato de comida. Vou arrumar a blusa aí, rapaz. Deixa eu arrumar a blusa aí. Você tem um prato de comida. Mas você tá cheio. Tá satisfeito, não quer mais comer. Você vai botar fora esse prato de comida? Aí entra a consciência. Tá, esse prato de comida ele não serve pra mim. Ele serve para uma outra pessoa? Eu tenho certeza que sim. Esse prato de comida pode saciar a fome de uma outra pessoa. E assim é a tua vida. Tua vida não vale nada pra ti, doa pra caridade, vai ajudar pessoas. Só que, cara, a tua vida tem que ser muito importante pra ti. A gente não tem noção, cara, de quanto essa vida é importante. E o que eu mais vejo, assim, que nós não fomos ensinados, não houve uma educação para que a gente aprendesse a sofrer. Que eu acho que esse é um processo que todo ser humano passa. E eu sempre vou dizer assim, ó, o sofrimento ele não é uma escolha, mas ele é uma ferramenta de lapidação. Cara, um diamante bruto, mas ele lapidado, ele vale muito mais. Uma pedra, uma ametista, um quartzo branco, lapida ele, fica muito mais bonito e vale muito mais. E a gente passa por essa lapidação e infelizmente a gente passa pelo sofrimento. O ser humano ele só aprende no sofrimento, sentindo na pele. Então o que acontece assim, cara? A gente tem projetos, tem trabalhos, mas a gente precisa evoluir todos os dias e o ser humano ele é acomodado. Eu já fui muito acomodado. Hoje aos 46 anos, cara, eu posso dizer que já cheguei a 50% da reencarnação, né? Uma reencarnação tem 30 mil dias, né? Mais ou menos isso. Cara, do 0 aos 10, adormecido espiritualmente. Dos 10 aos 20, adormecido espiritualmente. Dos 24, começou o despertar. Mas se eu conseguir daqui até o desencarne, eu acho que eu vou conseguir dar uma evoluída legal. Só que tem que ser um trabalho árduo todo dia. Todo dia eu preciso buscar. E aí a gente tem que trabalhar com o seguinte, assim, que eu acho que é bem importante, tá? A gente precisa sempre se motivar para se melhorar, para se tornar uma pessoa melhor. A gente precisa olhar para os nossos defeitos, tá? E saber que não vai ser fácil mudá-los. E a gente precisa trabalhar com duas palavras, trabalhar para avançar. Persistência e constância. Grava o que eu estou te falando. A gente precisa trabalhar com persistência e constância. Vamos lá? Uma coisa que eu quero deixar muito claro, tá? Persistência e constância, uma palavra não vive sem a outra, tá? Uma não é nada sem a outra. Vamos explicar isso? Vamos lá. O que é persistência? Faz. Ah, mano, faz. Cara, haja o que houver, aconteça o que acontecer, segunda-feira é dia de trabalhar no centro, eu vou lá no centro trabalhar. E no vídeo anterior falou, né? Tudo vai fazer, principalmente a autoobsessão, que a gente não vá, né? Persistência é faz. E constância é lembra por que tu tá fazendo. Por exemplo, quando tu vai trabalhar no emprego chato, chefe chato, colegas chatos somente pelo salário, tu tem persistência e constância, muitas vezes sem saber, automaticamente. Como assim, Duda? Tu tá lá assim, diz, cara, é uma bosta esse trabalho, mas eu preciso do salário, então eu vou fazer, mas eu lembro que eu preciso do salário. Então, e uma palavra não vive sem outra, porque assim, ó, persistência sem constância é piloto automático. Tá, mas por que tu tá fazendo? Não sei, eu tô fazendo. E constância sem persistência é só falar. É os falastrões, que falam, 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 mas não fazem nada. Entende? São palavras da boca para fora. Então a gente precisa entender o seguinte,
Não avançar é não evoluir. Eu faço uma pergunta para você que está me assistindo aí. Você está parado na sua evolução? Eu não estou te julgando e nem te criticando. Mas você não concorda comigo que essa encarnação ela é muito importante e que se você não se trabalhar nessa encarnação, você vai ter que voltar várias e várias vezes. Por que não melhorar cada vinda na reencarnação novamente? Então a gente precisa se melhorar. Só que para melhorar, um bom médico, um bom cirurgião, ele só é porque ele pratica muito nas cirurgias. Ele vai errar também numa cirurgia. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou dirigente de uma casa, grande bosta ser dirigente de uma casa. Nossa, Duda, tu fala palavrão. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu falo palavrão porque eu sempre quero me colocar diante de vocês como um ser humano normal, igual a qualquer pessoa, e não mais evoluído. Porque eu sou dirigente, não. Vinde a mim, vós, que se projetastes, porque os elementivos espirituais... Não, cara, eu não vou fazer isso, cara. Eu sou um ser humano como qualquer pessoa e eu falo a linguagem dos homens. Eu falo palavrão, xingo, brigo, entendeu? Mas eu tento me melhorar, entendeu? E isso é preciso, cada um. Então a gente precisa entender o seguinte, assim, ó. Assim como a gente trabalha no físico, a gente precisa trabalhar espiritualmente para poder avançar, para poder evoluir. Cara, por exemplo, assim, a gente distribuiu sábado passado 60 cestas básicas para 60 famílias. Porra, Duda, como é que tu consegue? Cara, assim, ó, é muito simples. Eu vou dar a fórmula para você. Você começa a trabalhar espiritualmente e o que acontece? Pessoas vão ver o teu trabalho e vão começar a te apoiar e vão começar a te ajudar. Graças a Deus, cara, eu não gasto um centavo com as cestas básicas. Já comprei cestas básicas, sim, tá? Mas eu sou muito ajudado. E outra coisa, eu faço as postagens no Face para prestar contas para essas pessoas. Eu acho que a gente tem que prestar conta quando uma pessoa confia em ti, cada real, cada centavo que foi investido no teu trabalho espiritual. Então, assim, ó, se eu consigo, cara, vocês conseguem também, entende? Só que a gente tem que tentar evoluir, se melhorar e trabalhar o nosso lado. Primeiro a gente tem que trabalhar internamente, tá? Reconhecer o nosso lado negro, que todo mundo tem, tá? E começar a transformá-lo em luz, tá? Isso é um dos pontos mais importantes, assim. Por exemplo, né, a gente falou de mestres no início. Eu já conheci mestres, tá? E realmente eles têm um papel muito importante na nossa vida, porque muitas vezes, tá? Sozinho a gente não consegue. Eu já fui autodidata, estudava sozinho, só que, cara, eu falo pra você, ó, estuda sozinho ali o livro dos Espíritos, tu não vai estudar. E é tudo mais difícil. E aí quando tu tem um professor, um mestre, cara, tu evolui muito. Ele te dá uns direcionamentos, ele te mostra o processo, até porque ele já passou por aquilo ali, ele conhece esse caminho. E o legal de um mestre, que eu sempre digo assim, de um professor, ele tem muita empatia pelas pessoas, tá? E se a gente quer avançar para evoluir, um dos processos espirituais é empatia. Se colocar no lugar do outro. Um mestre, quando ele vê defeitos em pessoas, tá? Ele não exalta os defeitos nas pessoas, tá? A gente não pode fazer, não há evolução na pessoa que fala mal dos outros. Cara, um conselho, não fale mal dos outros. Pare de falar mal dos outros, isso gera karma, tá? Então o mestre, ele não fala mal quando vê os defeitos de uma pessoa, porque ele sabe o quanto que é difícil mudar algo que é uma sombra, uma escuridão que existe dentro da gente. Ele sabe, ele olha assim e diz, cara, ele está tentando, mas é difícil, eu sei como é. E eu não vou julgar essa pessoa. Então, assim, a gente tem que buscar, só que a gente não tem que ficar presos a mestre. Meu mestre? Não, cara, não fique preso. Agradeça o ensinamento, mas a gente tem que aprender a seguir com as próprias pernas. E avançar na sua evolução, fazer uma autoanálise. Cara, às vezes eu fico assim, o Duda de 10 anos atrás, meu Deus, agora.
Tá melhorando. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Vocês vão me ver cabelo branquinho, barba branca, tipo Moisés. Tô brincando, não vou ficar assim não. Mas eu quero me melhorar, tá? Cara, se vocês pegar os vídeos do canal lá atrás, eu tenho vontade de me atirar na parede, assim. Eu digo, meu Deus do céu. Mas, cara, naquela época eu tinha aquela consciência, eu pensava daquele jeito. Então a gente vai melhorando. Mas para isso, tem que praticar. Tem que ter o trabalho. Tem que se movimentar. Então não há evolução quando a gente está parado. Então entenda uma coisa, eu quero evoluir. Tem que movimentar, você tem que avançar. Em algum processo da tua vida, tu tem que avançar. Tá bom, pessoal? Não avançar é não evoluir, tá? Fiquem com Deus, um forte abraço.